É realmente complicado quando você está pensando em comprar um produto e só tem uma opção. É o que normalmente acontecia quando você ia comprar uma placa de vídeo topo de linha. Se você pensasse numa placa de vídeo que fosse capaz de rodar os jogos da última geração, na maior resolução possível, com a maior qualidade de gráficos trazendo as últimas tecnologias, só dava para comparar a Nvidia com a Nvidia. E 2020, sendo o ano louco que ele foi, trouxe mais uma novidade que parecia impossível. Agora você não precisa mais comparar a RTX 3080 só com uma outra placa da Nvidia. A AMD trouxe uma placa de vídeo para o high-end capaz de concorrer com a RTX 3080, mas será que elas são realmente comparáveis? Experimente a imersão sem igual com tela ultra-wide e curvatura ergonômica de 1500R e aproveite a frequência de atualização de 144 Hz e 1 ms de resposta. Compatível com FreeSync 2 e G-Sync, o GM34CW traz imagem e cores precisas com a tecnologia de painel Quantum Dot, com cores primárias mais brilhantes, nítidas e naturais. GM34CW, o poder de curvar a realidade. Confira mais no link na descrição. Se você nunca viu uma placa de vídeo high-end da AMD, você está perdoado. Se você é da época onde todas as placas de vídeo no topo eram só da Nvidia, não se envergonhe. E afinal, faz um bom tempo que a gente não vê uma placa de vídeo high-end da AMD de verdade concorrendo com as topo de linha. Eu acho que a última que eu vi na minha época foi uma R9 290X. Fazem algumas gerações que a AMD tenta, mas fica no meio do caminho, depois de alguns fracassos como o Fury X, como o Vega ou outros produtos que não foram capazes de disputar de fato com a placa de vídeo mais poderosa da Nvidia no mercado. Dessa vez, a AMD promete mudar o jogo com a RX 6800 XT. E se você acha que a RX 6800 XT é só mais uma placa estrangulada até o máximo, utilizando um chip que poderia ser perfeito, que virou quase uma tradição da AMD, só para disputar com o topo de linha, você está enganado. A RX 6800 XT na verdade é a flagship, mas ela não é a placa de vídeo mais poderosa que a AMD lançou nessa geração até o momento. Na verdade a mais poderosa é a RX 6900 XT, o que é exemplo da Nvidia é uma placa que fica acima da sua topo de linha, que deve ser só uma placa para dizer que eu posso. O que de fato vai ser focado contra a flagship vai ser a RX 6800 XT, do mesmo jeito que a RTX 3080 é a placa voltada para os gamers. Afinal, a RTX 3090 não traz um ganho tão grande se a gente comparar com o quanto mais ela custa. A mesma coisa para a RX 6900 XT, que até traz um ganho de performance, mas não equivalente à diferença de preço da 6800 XT. Então aqui nós temos as principais placas das duas fabricantes apresentadas no mercado para esse segmento. E como eu disse para vocês, o mais curioso mesmo é a gente ver uma placa de vídeo da AMD para poder concorrer com a da Nvidia. Você até pode olhar as especificações das duas placas, com a RX 6800 XT trazendo 16 GB de memória GDDR6, enquanto que a RTX 3080 traz apenas 10 GB mais GDDR6X. E aí você começa a olhar clocks com o clock mais alto na RX 6800 XT e outros números que não vão dizer muito para você sobre o desempenho. Podem até te dar uma ideia, mas não vão trazer muito sobre desempenho. E aí fica aquela dúvida, será que é melhor 16 GB GDDR6 ou 10 GB GDDR6X? O que vai acabar trazendo mais performance? Será que eu vou ter alguma limitação por causa da quantidade de memória? Será que isso se reflete no desempenho mesmo? E o único jeito da gente mostrar isso para vocês é em alguns testes, que eu fiz aqui alguns testes em games. Mas antes, eu queria falar aqui sobre os dois modelos que a gente tem para testes. Aqui a gente tem o modelo Founders Edition da Nvidia, que infelizmente não é comercializado aqui no Brasil e não está disponível aqui para você comprar, mas foi apresentado como um modelo não de referência, afinal ele não utiliza as especificações de referência nem o PCB de referência. Você pode ver que ele é diferente o formato, afinal ele tem um corte diferente e traz este diferente conector de energia que fica no meio da placa e que traz esse adaptador com esse visual maravilhoso. Eu vou deixar aqui para vocês lembrarem. Esse adaptador é fornecido com a placa de vídeo, mas obviamente não faz diferença porque ela não é vendida aqui, mas traz esse sistema completamente diferente aqui, né, com duas fãs em lados opostos e praticamente toda a placa é de dissipação, como eu já mostrei para vocês na análise dela que tem aqui no canal. Outro fato a se comentar é que a evolução da RX 6800 XT em relação à 5700 XT é simplesmente absurda. A gente vai trazer um vídeo comparando as duas placas de gerações, mas eu já posso adiantar para vocês que o salto é muito grande para a AMD conseguir colocar uma placa para competir com uma RTX 3080. Mas o salto que a AMD trouxe em relação às suas próprias placas é realmente impressionante. A gente finalmente tem um modelo de referência para a gente parabenizar a AMD. É um modelo Triple Fan, tem
uma área de dissipação bem grande e também é muito bem construída. A gente tem aqui um backplate, a gente tem aqui um belo design e não utiliza nenhum tipo de conexão bizarra. Afinal, o PCB é mais tradicional e a gente tem aqui dois conectores PCI Express de 8 pinos. No mais, a única ressalva talvez é fechado o I/O. Não consigo entender porquê, sendo que isso daqui é uma área onde acaba sendo utilizada para expulsar o arcade. Para ambas as placas, uma fonte de 650 watts deve ser bem otimizada para um sistema comum com Ryzen 9, Ryzen 7 ou com i7. Claro que se você for usar um sistema mais exigente, como um 10900K ou processadores com overclock muito pesado, é recomendado uma fonte um pouco mais poderosa. No mais, um design realmente bem bonito. Eu acho que esse daqui é um dos mais belos, se não o mais belo design que a AMD já fez, e mais do que isso, um design eficiente. Duas grandes evoluções, por assim dizer, uma grande inovação da NVIDIA e uma grande evolução da AMD no modelo de referência, dois modelos realmente belíssimos. Da AMD tem RGB, o da NVIDIA também. Empatou. Mas vamos dar uma olhada nos testes. Para o comparativo eu utilizei aqui as duas placas na nossa bancada com o Ryzen 9 5900X, uma placa-mãe Gigabyte Aorus X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte, um ML240L RGB da Cooler Master para refrigerar o CPU, um NVMe de 2TB da Kingston, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e 32 GB de memória HyperX Predator RGB 4600 MHz setados a 3600 MHz. Eu testei as duas placas em 4K e 2.5K, ou 1440p, e nós testamos aqui em um mix de games, alguns games mais novos, outros games mais antigos, e inclusive alguns games com configurações mais baixas nos gráficos e outras mais pesadas para a gente ver como as placas se comportam. Então vamos dar uma olhada na performance. Começando aqui por Assassin's Creed Odyssey, em 4K a RX 6800 XT fez 80 FPS com mínima de 66 contra 71 da 3080 e mínima de 58. Em 2.5K, a RX 6800 XT abre uma margem com 117 FPS de média e 81 de mínima contra 107 FPS da 3080 e 76 de mínima, saindo melhor a placa da AMD em ambas as resoluções. Em Call of Duty Black Ops Cold War, a RX 6800 XT empatou tecnicamente com a RTX 3080, com uma média de 71 contra 72 a 3080 e mínima de 57 contra 53, dentro da margem de erro. Em 2.5K, a placa da NVIDIA sai na frente com 126 de média contra 121 da RX 6800 XT e 96 contra 91 da placa da AMD. Em Call of Duty Modern Warfare, a RX 6800 XT fez 98 FPS em 4K contra 93 da RTX 3080. As mínimas ficaram dentro da margem de erro com 82 para 6800 XT e 80 para 3080. Em 1440p, a RTX 3080 vai novamente atrás e a distância ainda maior, com a RX 6800 XT abrindo 164 FPS de média contra 152 da 3080. As mínimas ficam em 134 e 126. Em Control, começando em 4K, a RTX 3080 sai na frente com uma média de 51 contra 47 e mínima de 44 contra 40 da 6800 XT. Já em 1440p, novamente a NVIDIA continua na frente com 99 FPS de média para 3080 e 81 de mínima contra 94 da 6800 XT e 72 de mínima. No novíssimo Cyberpunk 2077, ambas as placas patinam para empurrar o jogo em Ultra, com as texturas no Ultra em 4K. A RTX 3080 faz 38 FPS contra 33 da 6800 XT e 34 de mínima contra 30 da 6800 XT. Nenhuma das placas com poder suficiente para rodar o jogo a 60 FPS no Ultra em 4K sem nenhum tipo de auxílio. Em 1440p, a RTX 3080 sai na frente com uma média de 73 e mínima de 60 contra 69 da 6800 XT e 58 de mínima. No jogo mais antigo, GTA V, começando em 4K, a RTX 3080 sai na frente com 96 FPS de média e 67 de mínima contra 81 de média e 53 de mínima da 6800 XT. Apesar da média não influenciar tanto, a mínima da 6800 XT fica abaixo dos 60 FPS. E em 1440p, ambas as placas têm empate técnico batendo na margem máxima da engine permitida, o que diminui bastante o FPS e gera uma grande oscilação nas mínimas. A gente vê 157 e 158 FPS para as placas, mas as mínimas mudam bastante, com 108 para 3080 e 72 para 6800 XT. Trazendo para um jogo um pouco mais novo, Red Dead Redemption 2 em 4K, ambas as placas têm um empate técnico tanto
tanto na média quanto na mínima. Já em 1440p, a 6800 XT sai na frente com 131 FPS de média e 98 de mínima, contra 118 de média e 87 de mínima da 3080. Em Shadow of the Tomb Raider em 4K, as placas têm um empate técnico tanto na média quanto nas mínimas, com 109 para 6800 XT e 107 para 3080 e 88 de mínima para 3080 e 90 para 6800 XT. Já em 1440p, 6800 XT sai na frente com 174 FPS de média e 133 de mínima, enquanto a 3080 faz 168 FPS de média e 130 de mínima, com empate técnico nas mínimas. Em The Division 2, em 4K, a RTX 3080 sai na frente com 75 FPS de média e 61 de mínima, contra 67 de média e 59 de mínima para 6800 XT. Em 2.5K, existe um empate técnico nas médias, enquanto que nas mínimas a 6800 XT sai um pouco na frente com 108 contra 104 da 3080. Em Watch Dogs Legion, mais uma vez empate técnico em 4K, com 77 para 3080 nas médias e 61 na mínima, contra 75 na média e 62 na mínima na 6800 XT. Em 1440p, a 3080 sai na frente com 10 FPS de margem, com 119 na média e 109 na mínima, mas perde nas mínimas com 92 contra 99 da 6800 XT. Então o que a gente vê aqui é um mix. Ambas as placas realmente disputam a liderança, mas curiosamente parece que em 2.5K RX 6800 XT costuma se sair melhor nas médias e nas mínimas, com algumas exceções como GTA V, onde parece que tem uma dificuldade com a engine e mesmo com as placas mais novas não corrigiu ainda, pelo menos na configuração que a gente utiliza aqui, a falta de reflexos. Por algum motivo a engine e o driver não trabalham para conseguir trazer reflexos e o pior, isso nem traz um ganho de performance para você. Só deixa feio visualmente, então você vai ter que desativar o MSA 4X para você ter sombras e reflexos corretos no jogo. Deixa eu tirar essa... Tá meio obsceno isso aqui. Yes, baby. Em relação à temperatura, ambas as placas ficam bem próximas, mesmo trazendo projetos diferentes e um TBP um pouco maior por parte da NVIDIA, a temperatura fica bem próxima, inclusive o nível de ruído fica bem próximo. Fica inaudível as duas placas dentro de um case, mesmo com altas cargas, porque a curva de fan é bem tranquila para ambas as fabricantes. Elas trabalham ali na casa dos 75 a 77 graus, dependendo do game, dependendo das oscilações. Esse modelo de referência que eu peguei da placa da AMD ainda consegue um clock muito alto, utilizando apenas as configurações padrão. A placa está completamente em estoque e atinge um clock de 2.4 GHz, enquanto que a placa da NVIDIA trabalha mais na casa dos 1900 MHz. Talvez se você pegar um modelo custom bem mais poderoso, bem mais caro por parte da NVIDIA, você tem um clock um pouco maior, o que pode oscilar um pouco em relação às diferenças de desempenho, mas não vai ser uma diferença tão gritante assim. Nos outros casos, a gente vê uma disputa das duas placas pela liderança, e mesmo quando uma ou outra placa vence, a diferença não é tão gigantesca assim. Apesar de alguns casos a gente está falando de 10 FPS, a gente também está falando de FPS acima dos 100 normalmente, ou acima de uma margem segura, exceto nas mínimas, onde em alguns jogos a gente vê uma placa um pouco abaixo dos 60 FPS. A perda de performance ou perder um pouco do embalo que tem a 6800 XT em 4K pode ter a ver com o Infinity Cache. Lembrando que apesar de utilizar a memória GDDR6, a AMD trouxe uma inovação, o Infinity Cache, que é um cache, literalmente, de memória, que ajuda na largura de banda e compensa um pouco essa diferença da RTX 3080 com o GDDR6X. Em relação à quantidade de memória, apesar da gente ter um problema com o nosso software não conseguir ler a quantidade de memória que estava sendo utilizada pela 6800 XT, a gente consegue ver com a própria 3080 que a gente não teve dificuldades nenhuma, mesmo em 4K nos jogos mais pesados. Então aqui a gente tem realmente um resultado surpreendente. A RX 6800 XT, a AMD conseguiu trazer a competição para a NVIDIA disputando a liderança. Mas a gente sabe que nessa geração ainda tem um plus. Muita gente ainda está interessada em saber como que é a performance com Ray Tracing. Eu fiz alguns testes em alguns jogos aqui para a gente ver como que é a performance da AMD em Ray Tracing contra a NVIDIA. Lembrando que essa é a primeira geração que a AMD traz Ray Tracing híbrido, ela não tem aqui Tensor Cores e RT Cores, enquanto que a NVIDIA tem aqui uma seção dedicada da GPU para processar esses efeitos. Então vamos dar uma olhada na performance com Ray Tracing. Começando por Call of Duty Black Ops Cold War, em 4K, a RTX 3080 fez 53 FPS de média e 44 de mínima, contra 34 FPS de média e 28 de mínima da 6800 XT. Em 2.5K, a RTX 3080
3080 é capaz de levar 88 FPS com mínima de 73, enquanto que a 6800 XT faz uma média de 54 e mínima de 44. Então aqui a gente já vê que mesmo em 2.5K, a RTX 3080 já consegue empurrar sem precisar de qualquer tipo de auxílio, enquanto que a placa da AMD não consegue chegar nos 60 FPS utilizando as mesmas configurações. Em Control, em 4K, a RTX 3080 faz 30 FPS com mínima de 25, enquanto a 6800 XT faz uma média de 18 com mínima de 14. Em 1440p, a RTX 3080 faz uma média de 59 com mínima de 49, enquanto a 6800 XT faz uma média de 37 com mínima de 29. Em Control, nenhuma das placas consegue empurrar com muita folga a 60 FPS, mesmo a RTX 3080 tem as mínimas abaixo de 60, e para você conseguir sem qualquer tipo de auxílio, você precisaria mexer nas configurações e não rodar no Ultra, mas ainda existe uma diferença de performance no Ray Tracing. Em Shadow of the Tomb Raider em 4K, a RTX 3080 fez uma média de 63 com mínima de 44, enquanto a 6800 XT fez uma média de 53 com mínima de 33. Em 1440p, a RTX 3080 faz uma média de 111 com mínima de 80, contra 93 e mínimo de 58 da RX 6800 XT. Aqui foi um dos cenários onde a gente viu uma grande aproximação da AMD com a RX 6800 XT em 2.5K conseguindo entregar uma boa performance, ou seja, é possível rodar o jogo com uma média acima de 60 FPS mesmo com mínimas próximas dos 60 FPS com o jogo utilizando o Ray Tracing no máximo. Para fechar, o Watch Dogs Legion em 4K, a RTX 3080 fez uma média de 40 com mínima de 34 contra 23 da RX 6800 XT e mínima de 21. Em 1440p, a RTX 3080 fez uma média de 69 com mínima de 60, enquanto a RX 6800 XT fez uma média de 45 com mínima de 38. Em Watch Dogs Legion a gente teve uma situação bem curiosa. Nos reviews de lançamento a gente via a RX 6800 XT muito próxima com a RTX 3080 no Ray Tracing, mas o que acontece é que no lançamento a placa da AMD não estava trazendo todos os efeitos, ela não estava renderizando a mesma quantidade de raios que a placa da Nvidia, algum problema relacionado talvez a driver ou mesmo a engine. E agora, depois das atualizações, com as duas placas trazendo os efeitos sendo renderizados, a gente vê uma diferença bem maior de performance, então a placa da AMD acabou ficando para trás. Então dá pra gente ver que novamente o cenário se repete, a RTX 3080 consegue empurrar até mesmo sem DLSS em 1440p, enquanto a RX 6800 XT não tem poder de fogo para conseguir empurrar. A amostra que a gente tem aqui em jogos, mesmo sendo poucos jogos e sabendo que existem outros jogos que inclusive são mais otimizados para AMD, como o Dirt, a gente tem aqui um cenário que dá pra gente ter uma média de desempenho. A RX 6800 XT com Ray Tracing, mesmo trazendo uma grande inovação, algo que não era possível na geração anterior, você não consegue simplesmente ativar o Ray Tracing na 5700 XT, mesmo tendo uma penalização de desempenho, essa opção não está disponível. A AMD conseguiu trazer o Ray Tracing com uma forma diferente da Nvidia, sem precisar de uma seção dedicada no chip com o Ray Tracing híbrido, e conseguiu trazer uma boa performance, até se considerar que é a primeira geração. Dito isso, apesar do avanço da AMD, a RTX 3080 consegue se sobressair em relação a 6800 XT. A Nvidia já está mais... A gente já está na segunda geração da Nvidia se você não considerar o refresh da primeira geração, e além disso a gente nem comentou sobre um detalhe importante. A Nvidia já tem o suporte ao DLSS, enquanto a AMD prometeu a sua solução, mas até agora não trouxe para o mercado, o que poderia ser um grande diferencial, mas dado o poder bruto de processamento com Ray Tracing, dificilmente vai chegar próximo da 3080. É difícil dizer isso sem ter o produto em mão para testar, ou seja, sem ter o recurso para a gente fazer o comparativo, então a gente só está se baseando no que a gente viu de performance bruta. Mas a Nvidia ainda tem o DLSS, que nesses casos onde a gente falou para você que nenhuma das placas são capazes de rodar o jogo em 4K com Ray Tracing ou mesmo em 2.5K, a placa da Nvidia com Ray Tracing e com DLSS consegue rodar com uma performance muito boa, bem mais aceitável do que o que a gente vê aqui sem nenhum tipo de auxílio. É claro que em jogos mais antigos como Shadow of the Tomb Raider não dá para contar muito com esse auxílio porque o DLSS ainda era 1.0 e realmente a qualidade não é tão boa quanto da primeira geração, mas mesmo nesses jogos que são mais antigos a gente vê uma performance maior da RTX 3080. Então a gente tem uma placa de segunda geração com Ray Tracing e com DLSS, enquanto a gente tem uma placa de primeira geração somente com Ray Tracing sem nenhum tipo de complemento como um DLSS por parte da AMD. Sim, você pode renderizar em qualidades menores, você pode utilizar o Fidelity FX, mas ele não vai trazer a mesma qualidade visual que você vê aqui na RTX 3080. Dito isso, é importante lembrar que não é só com Ray Tracing que você pode usar o DLSS. Mesmo em jogos onde você tem uma dificuldade, como em Control, você pode usar o DLSS para rodar sem Ray Tracing. Então, mesmo
mesmo que você não queira o Ray Tracing, o DLSS ainda é bem-vindo, e por isso era tão importante a AMD trazer uma resposta para o DLSS, que ela implementasse de vez a sua solução em performance bruta, deixando de lado o DLSS e o Ray Tracing. Ambas as placas são comparáveis. A AMD realmente conseguiu trazer uma resposta, ela tem uma placa que finalmente é tão eficiente, se não mais eficiente energeticamente do que a RTX 3080, afinal, o que pode ser um ponto negativo em questão de largura de banda com a GDDR6 é, por outro lado, mais econômica e traz um consumo total da placa menor do que as memórias GDDR6X. Mas ambas as placas ficam bem próximas, apesar da AMD ter se saído melhor em relação ao consumo, fica bem próximo, coisa de 30 watts segundo alguns testes, e a gente tem aqui uma placa realmente capaz de fazer frente à NVIDIA. Se eu vou comprar qual das duas eu devo escolher, vai depender novamente do preço e principalmente de quais recursos realmente te interessam. Se você está pensando em Ray Tracing, eu diria que se você pegar a placa da AMD, provavelmente você só vai ter uma amostra do Ray Tracing, você vai ter uma amostra do que a gente viu na geração anterior das RTX, tem uma performance inferior à RTX 3080 nesse quesito e você não vai ter o DLSS. Recentemente o DLSS ainda foi adicionado em outros jogos como Warzone, então se para você acabar importando esse tipo de recurso, sem dúvida a RTX 3080 é a única escolha. Para Ray Tracing e DLSS não tem uma contraparte, por exemplo, da AMD nesse sentido, então ainda falta algum incremento, alguma melhoria da AMD para disputar nesse sentido. Em relação à performance bruta, as duas placas estão em pé de igualdade. Por isso, eu acho que a RX 6800 XT acaba sendo uma escolha equivalente quando ela custa menos do que a RTX 3080, porque por mais que você não vá usar os recursos adicionais que tem na RTX 3080, não vá usar o Ray Tracing ou mesmo o DLSS, ainda acho que você deveria pagar menos pela 6800 XT simplesmente por não ter esses recursos. Não é só porque você não vai usar o recurso que você tem que pagar a mais. Então realmente a escolha vai depender dos recursos e do preço, porque a performance bruta das duas placas é realmente muito próxima. Já chegou a esse ponto a competição de a NVIDIA realmente precisar apresentar algum tipo de diferencial que inclusive pode fazer diferença para apenas uma pequena parcela dos usuários. Então realmente não é todo mundo que vai escolher uma placa só porque ela tem Ray Tracing da DLSS, mas quando essa for a escolha, a NVIDIA vai ser a única escolha disponível. Por outro lado, a gente finalmente tem a AMD na disputa pelo high-end, dessa vez sem aspas, sem asteriscos. A gente tem uma placa que é realmente capaz de bater de frente em performance bruta com a RTX 3080, e isso é muito positivo. A gente precisa de disputa e competição para forçar as duas fabricantes a evoluírem, principalmente para forçar a NVIDIA a evoluir, afinal ela estava disputando com ela mesma todas essas gerações. Mas eu quero saber de vocês, qual das duas placas você escolheria caso elas estivessem em estoque e você tivesse dinheiro? Qual das duas você escolheria? Você iria de RX 6800 XT ou de RTX 3080? E mais, é importante para você o DLSS e o Ray Tracing? O que vocês acharam da performance de Ray Tracing da RX 6800 XT comparada com a RTX 3080? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!